Olá pessoal, continuando então com a nossa aula de relações térmicas, a gente já viu as definições de endotérmico e ectotérmico, termorregulador e termoconformador, e agora nós vamos falar um pouco a respeito dos animais que são considerados ectotérmicos. Então, os ectotérmicos, como obviamente o próprio nome já diz, a manutenção da temperatura corporal ela é realizada por uma fonte de calor externa, como por exemplo o sol, certo? Então ele acaba utilizando uma fonte externa para a realização das suas atividades metabólicas normais, das suas funções fisiológicas. Então, como ele é basicamente dependente de uma fonte externa de calor, o calor metabólico gerado então pelas relações metabólicas, por exemplo, de quebra de carboidratos, acaba sendo muito pouco e não influencia na diferença de temperatura, certo? O que isso quer dizer então? Quer dizer que o tanto de calor que ele acaba produzindo pelo seu próprio metabolismo acaba não influenciando na temperatura corporal dele, normalmente, certo? E se nós formos comparar um ectotérmico e um endotérmico de tamanhos semelhantes, de mesma massa, mesma razão área-superfície, certo? Os animais ectotérmicos, eles vão acabar, então, tendo uma taxa metabólica de 1/10 quando comparado, então, com o endotérmico, tá? O que isso quer dizer? Se eu for comparar, por exemplo, um lagarto e um cachorro, que tenham basicamente a mesma massa, certo? O lagarto, ele vai acabar gastando cerca de 1/10 da energia que o cachorro gasta para desempenhar suas funções metabólicas normais, certo? Então, se ele gasta 1/10 da energia que o cachorro gasta, obviamente, ele vai acabar precisando de uma menor quantidade de alimento também, certo? Sendo que o calor acaba não sendo proveniente basicamente do seu metabolismo, então a quebra do alimento acaba não indo para a manutenção do calor, tá? Então o alimento ele acaba sendo menos necessário para a manutenção da temperatura corporal quando eu comparo com o endotérmico, certo? Então assim, aves e mamíferos eles precisam se alimentar muito mais do que animais ectotérmicos. Então uma serpente, dependendo da espécie, ela pode se alimentar uma vez por semana, a cada 15 dias, e tá susse, certo? No caso de um mamífero que está ativo, já fica bem mais complicado para ele se alimentar tão pouco assim, tá? E aí, é claro, quando nós falamos a respeito de animais ectotérmicos que dependem da temperatura externa, né? Se ele acabar estando com uma temperatura corporal mais baixa, porque o calor externo também é menor, a atividade enzimática desses animais geralmente também não é ótima. Nós sabemos que as enzimas elas têm uma temperatura e um pH ótimo para realizarem as suas funções, certo? Então, o pH, beleza, é mais fácil do animal controlar. No caso da temperatura, como a fonte é externa e normalmente a temperatura corporal dele acaba variando de acordo com a temperatura externa, o que acontece é, as enzimas normalmente elas estão numa temperatura mais baixa do que a ótima para elas trabalharem. Então isso acaba acontecendo que o animal ele tem um metabolismo mais baixo, certo? Ele acaba sendo mais lento. Aí nós falando agora a respeito de animais endotérmicos. Então, os endotérmicos, ao contrário dos animais ectotérmicos, eles acabam tendo então o calor sendo proveniente do seu metabolismo, tá? O calor corporal, o calor para realizar as suas atividades fisiológicas, basicamente vem do calor metabólico, então da quebra das substâncias que vai servir então para a produção de energia e também para a produção de calor. Então, quem é que são esses animais? Tipicamente, nós falamos então aves e mamíferos, certo? E aí também existem alguns répteis, alguns peixes e alguns insetos também, tá bom? Então, o básico que a gente sabe é das aves e dos mamíferos, certo? E aí eu vou falar um pouquinho a respeito desses outros animais para vocês.
Então, eu já comentei com vocês a diferença, então, dos termos, principalmente o Schmidt-Nielsen acaba trazendo, né, que nós não devemos usar os termos pecilotérmico e homeotérmico, né, porque isso quer dizer que homeotérmico quer dizer que a temperatura ela simplesmente não varia e pecilotérmico quer dizer que absolutamente a temperatura varia, a interna, de acordo com a temperatura do ambiente, certo? Então, no caso desses animais, desses exemplos que eu coloquei aqui para vocês, nesse slide, a temperatura interna ela acaba sendo um pouco mais alta do que a temperatura ambiental. No caso, então, desses peixes, desses répteis e desses insetos. Então, ali do inseto, a gente já viu da bumblebee, né, dessa abelha, que para ela conseguir voar, ela precisa estar com uma temperatura corporal bem mais alta do que do ambiente normalmente, certo? Então ela consegue manter essa temperatura corporal um pouco mais alta. Esse peixe que o rapaz está segurando ali, ele é chamado de opá. E ele é um animal de águas frias, certo? E foi descoberto que ele acaba mantendo a temperatura interna dele mais alta do que do ambiente, principalmente por causa da movimentação das suas nadadeiras. Então ele tem uma movimentação muito alta, muito rápida das suas nadadeiras, e aí então ele acaba precisando quebrar bastante alimento para produzir energia para essa movimentação e acaba gerando bastante calor, certo? E aí então ele consegue fazer a manutenção desse calor interno por causa disso, tá? E aí também tem aquela questão assim, bah, mas ele produz bastante calor. Beleza, mas ele vive em águas geladas. Como é que ele faz para manter essa temperatura, já que ele não tem uma camada de gordura externa, ele não tem pelos, ele não tem penas, que essas são as características que tipicamente a gente fala a respeito de animais endotérmicos, no caso das aves e dos mamíferos. Foi descoberto que eles têm mecanismo de contracorrente nas suas brânquias. Tá? Eu vou falar mais a respeito desse mecanismo contracorrente quando eu estiver falando a respeito das aves mais no final. Mas então, tenham bem claro na cabeça de vocês que ele acaba perdendo um pouco o calor para o ambiente por causa do mecanismo contracorrente existente nas brânquias. Tá? Aí, um outro exemplo que eu tenho aqui para vocês é o exemplo da Piton, que é uma serpente, e ela acaba então tendo a manutenção da temperatura dela corporal um pouco mais alta do que do ambiente por tremor, certo? Que é o que nós fazemos também, né? Para manutenção da nossa temperatura quando o ambiente está muito frio, nós trememos e aí acaba gerando calor. Então, nesse caso aqui, a serpente ela também faz isso, certo? E aí, então, ela mantém a temperatura corporal interna mais alta do que do ambiente externo. Isso quer dizer que ela vai estar lá a 36, 40 graus Celsius? Não, mas vai estar mais alta do que o ambiente circundante. Certo, pessoal? Tranquilo por aqui?